Web TV Redentor, transmitindo via internet. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos nesse tempo privilegiado que é o tempo da Quaresma. Tempo de oração, tempo de penitência, tempo de jejum, de abstinência, tempo de conversão. Nós iniciamos com toda a igreja esse tempo privilegiado de passar pelo deserto para o encontro com o Senhor. E para percebermos que só nele reside a nossa vida, que nele baseia toda a nossa existência. Durante o tempo da Quaresma, nós temos no Brasil a oportunidade de refletir sobre uma consequência social da nossa vida de conversão. Além de todas as questões que nós somos chamados a olhar nossa própria existência, a ver como é preciso mudar de vida, converter-nos, para que a nossa vida se configure, se conforme cada vez mais com Cristo Jesus e com aquilo que Ele nos ensina, nós também sabemos que nós temos questões que devem transparecer a conversão também na vida social. É o tempo também da campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade, ela tem o seu tempo especial na Quaresma, cada Quaresma de cada ano, que depois no Domingo de Ramos nós temos a oportunidade de colocar nas ofertas da coleta da solidariedade o fruto dos nossos sacrifícios, mas o tema da Quaresma e o tema da campanha da fraternidade continua durante o ano todo. Neste ano, a campanha da fraternidade nos fala sobre a saúde pública. Fraternidade e saúde pública. Além disso, recorda para nós a pastoral da saúde, ou pastoral dos enfermos, como é chamado em alguns lugares. Se de um lado, a igreja coloca para nós um terceiro aspecto da pastoral da saúde, que é a questão da política institucional, que é justamente o aspecto dessa pastoral da saúde, não deixamos de perceber também, de refletir sobre os outros aspectos dessa pastoral da saúde, que é a visitação aos doentes, tanto nas suas casas como nos hospitais, e aqui vai também todo o empenho da igreja de estar presente junto aos seus filhos para levar-lhes a palavra, a Eucaristia, a presença da igreja, mesmo que às vezes temos dificuldades devido a várias questões que existem de entrar nos hospitais, de poder chegar próximo aos nossos irmãos católicos doentes. Ao mesmo tempo, sabemos que a pastoral da saúde tem todo o trabalho também de conscientização, de preocupação com o povo de Deus em geral e desse compromisso com o povo para que tome consciência dessa sua responsabilidade. Entra a minha família, a sociedade, a comunidade. E esse outro aspecto que é o aspecto que a nossa campanha da fraternidade salienta, porque é próprio da campanha da fraternidade ter um tema social. E justamente o tema social desta campanha da fraternidade é sobre a saúde pública, a nossa corresponsabilidade para melhorar cada vez mais a saúde e o atendimento à saúde, o atendimento aos enfermos em nosso país. Eu espero que vocês estejam participando do seu grupo de reflexão, do seu círculo bíblico, das reuniões sobre a campanha da fraternidade para aprofundar esse assunto e ver que isso não é algo diferente do tempo da Quaresma. Quaresma, como tempo de conversão, recorda para nós que a nossa conversão tem que ser concreta. Mostra-me a tua fé através das obras. Neste ano da fé, que nós estamos começando já a vislumbrar, porque a partir de outubro, pelo pedido do Papa Bento XVI, começaremos o ano da fé, é uma oportunidade de todos nós, meus irmãos e irmãs, de refletir sobre, né, como que a saúde pública acontece e como é que nós vamos vivenciando essa belíssima campanha da fraternidade e como isso pode transformar também o nosso relacionamento com essa nossa sociedade, que queremos cada vez mais justa,
mais fraterna, mais solidária. E nesse segundo domingo da Quaresma, nós contemplamos a transfiguração. Nós caminhamos na Quaresma e esse segundo domingo sempre nós temos a reflexão sobre o Cristo que no alto do Monte Tabor se transfigura diante de Moisés e Elias e os apóstolos que leva consigo. Pedro, Tiago e João conduziu-os a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Diz aqui justamente o texto de Marcos 9, 2 a 10. Lembrando um pouco, meus irmãos e irmãs, que Jesus aqui se coloca diante dos seus discípulos, dizendo que a lei e os profetas, a Torá, né, e os profetas, se cumprem em sua vida, no diálogo com Moisés e Elias. Ao mesmo tempo se revela ali a voz do Pai. A voz do Pai que diz, este é meu filho muito amado, ouvi-o. É interessante ver que nós sempre temos nesses lugares altos, nos montes, em alguns momentos, essas epifanias, essas manifestações de Jesus. E aqui se manifesta como aquele que cumpre a lei e os profetas, que é o esperado de todo o Antigo Testamento, e é o Filho de Deus. E qual que é a ordem que nós recebemos na Escritura? Para que nós o escutemos, para que nós o ouçamos. Ouvi-o é o texto do Evangelho de hoje, justamente isso. E nesse aspecto, meus irmãos e irmãs, eu creio que nesse tempo da Quaresma, é um tempo de nós reaprendermos ou então aprofundarmos o nosso ouvir, o nosso escutar o Senhor, acolher a sua palavra. O Papa Bento XVI, para o Dia Mundial das Comunicações, que vai acontecer aqui no Brasil no domingo da Ascensão, ele escolheu, no Dia dos Arcanjos, São Rafael, São Gabriel, São Miguel, escolheu o tema Silêncio e Palavra. E depois, no último dia 24 de janeiro, coloquei o texto sobre isso, lembrando a importância do silêncio também para a comunicação. Muitas vezes nós não ouvimos o Senhor porque não sabemos fazer silêncio no coração de cada um de nós. Eu creio que nesse mundo de tantos barulhos, e tantas conversas, e tanto burburinho, nós somos chamados a aprender a estar em paz, estar quieto no nosso coração para ouvir o Senhor. E mesmo para que aquilo que nós falamos, aquilo que nós comunicamos, possa ter um certo conteúdo, supõe esse aprofundamento de silêncio e de um silêncio cheio de oração. Por isso mesmo, na leitura do Evangelho, a grande palavra, este é meu filho. Ele veio para cumprir a lei e os profetas, ele veio como aquele que traz esse profeta, esse realmente aquele que traz ali para o coração de cada homem, mas que precisa ser escutado, precisa ser ouvido. Este é meu filho muito amado, ouvi-o. E vocês vão te convir que muitas e muitas vezes, nem sempre nós ouvimos o Senhor, nem sempre nós ouvimos para acolher a sua palavra. E sabemos também que o mundo de hoje é uma rejeição de ouvir a Cristo, de ouvir a sua palavra, dizendo que nós não precisamos de Deus, não precisamos de Jesus Cristo, que é algo supérfluo para nós vivemos muito bem sozinhos e sem Deus e sem Jesus Cristo. Ora, meus irmãos e irmãs, aquele que tudo criou, que existe antes de tudo, acima de tudo e além de tudo, enviou Jesus, enviou o seu Filho, que nasceu de Maria, nasceu no meio de nós, e é a ponte que nos conduz ao Pai e nos fala da vontade do plano do Pai, nos fala de Deus. Por isso, meus irmãos e irmãs, eu creio que é o momento, nesse tempo da Quaresma, que estamos apenas começando, de nós termos um coração e um ouvido abertos ao Senhor, para que nós o escutemos e acolhamos a sua palavra, possamos ver os acontecimentos, ter como Maria, meditar no coração o que está acontecendo. Talvez esteja faltando muito disso no mundo de hoje. Por isso, entre os vários aspectos da transfiguração, que cada ano nós podemos contemplar um aspecto, eu creio que nós precisamos cada vez mais de meditar, de refletir, de ouvir o que o Senhor tem a dizer para cada um de nós. Não é?
relembra outra parte do Evangelho, que Jesus, quando desce do monte com os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, diz que por enquanto não digo nada a ninguém sobre isso, sobre Jesus que se transfigura, que transparece a sua divindade no alto do monte, ele que depois ia para o Monte Calvário, que é o outro monte onde transpareceria muito mais a sua humanidade, né? No entanto, aparece aqui a sua divindade, mas por enquanto não digo a ninguém, até que o Filho do Homem houvesse ressurgido dos mortos. E os discípulos de Jesus não entendiam muito bem isso. Eles saíram perguntando o que significaria ser ressuscitado dos mortos. Ora, meus irmãos e irmãs, nós vemos aquilo que Jesus Cristo, além de transfigurar-se, de mostrar-se com a presença de Deus diante dos seus discípulos, também de ouvir a voz do Pai que manda ouvir a Cristo, também nós vemos, né, que ele fala, por enquanto vocês não digam que vocês vão passar pela experiência da morte e ressurreição para depois anunciar. Né? E eles entendiam muito bem o que significaria, demonstrando justamente que os discípulos foram pouco a pouco compreendendo o que é Jesus Cristo, que veio como Filho de Deus, que é o Filho de Deus, que dá vida por nós, que morre por nós na cruz e ressuscita, e com a sua vida, morte e ressurreição, nos traz também uma vida nova para todos nós, caríssimos irmãos e irmãs. É nesse sentido também que nós ouvimos as duas outras leituras desse domingo, do segundo domingo da Quaresma. Nós vemos na leitura do livro do Gênesis a figura de Abraão, né, que leva o seu filho Isaque para ser sacrificado no Monte Moriá, mas justamente sabemos que aparece ali o cordeiro, né, o cordeiro preso pelos chifres entre os espinhos para ser sacrificado no lugar. Ora, meus irmãos, tem dois aspectos ou três aspectos aí. De um lado, sabemos que a leitura se trata de demonstrar que não faz parte da tradição do povo de Deus sacrificar pessoas humanas e sem oferecer, né, os animais, né, colocando em oferta, né, a Javé. Do outro lado, né, aparece aqui também a interpretação do endeusamento do filho. Abraão muito apegado ao filho e precisava fazer a experiência de colocar Deus acima de tudo. Mas aparece aqui também que, assim como aconteceu, né, de Deus poupar, não, Isaque, né, filho de Abraão, no entanto, entregou o seu próprio filho como cordeiro para ser imolado, para dar a vida por todos nós. Então parece que esse aspecto do Senhor que se oferece por nós, se entrega por nós para que nós tivéssemos a vida. E de uma certa forma também é aquilo que São Paulo comenta na carta aos Romanos, na segunda leitura desse domingo, né? Que fala sobre isso, né? Que quem nos condenará? Quem é por nós? Quem será contra nós? Né? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como nos dará também com ele todas as coisas, não é? E fala que Jesus Cristo, que morreu, que ressuscitou, está à direita de Deus, é quem intercede por nós. Portanto, meus irmãos e irmãs, parece hoje, na palavra de Deus, o aspecto da transfiguração, faz parte pouco de toda a tradição quaresmal, no segundo domingo, temos a transfiguração para que nós reforcemos o encontro com Cristo enquanto Deus, mesmo celebrando a sua morte na cruz, o seu sepultamento. Do outro lado, aparece ele que cumpre o Antigo Testamento, a lei e os profetas, ele que é o Filho de Deus, que deve ser ouvido. E aparece justamente que os seus discípulos devem fazer a experiência da morte e ressurreição para depois proclamar justamente a Cristo. Né? E aí, ele que deu a vida por todos nós. Aquele que entregou-se como o cordeiro no matadouro, né? E é realmente o cordeiro que lava os pecados do mundo, né? Que tira o pecado do mundo. E aquele que traz a vida por todos nós e é aquele que intercede por nós, como diz a segunda leitura desse domingo. Vivamos com muita alegria o tempo da Quaresma e com muita unção. Abramos nosso coração para fazer a experiência da conversão e celebrarmos com muita unção e abertura a penitência, a vida de confissão. Que a Quaresma continue sendo para nós essa oportunidade de encontrarmos o Senhor e depois o anunciarmos.
Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.